Temos aqui NQI, homem, ele cita Jó, capítulo 1 e versículo 1, um texto que é muito conhecido: no sair do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. Então ele pede explicação. Nós queremos dizer ao nosso ouvinte que Jó, ao dizer no sair do ventre de minha mãe e no tornarei para lá, ele estava falando acerca da morte física, a morte do corpo. Mas você vai perguntar, por que ele usa essa expressão ventre, usada aqui para designar a volta ao túmulo? A palavra ventre é usada figuradamente ou figurativamente com relação à própria terra. Então, abrindo o Salmo 139, versículos 13 a 15, vamos ler que o escritor falava da sepultura como se fosse realmente o ventre da terra. Ele diz assim: pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então está usando a palavra ventre para indicar a sepultura. E Jó empregou esse tipo de figura, literalmente saiu do ventre da mãe. E nu voltará para lá, não o ventre da mãe, mas o ventre da terra, onde ele seria sepultado. E este salmo aplica esta figura quando no versículo 15, na parte final, diz: quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então está usando uma linguagem apenas figurada. Temos aqui outro NQI, só que agora é mulher, da Assembleia de Deus. Ela pergunta: como pode ou podem os mortos enterrarem os seus mortos? A expressão que aqui aparece, ou essa citação, é do livro de Mateus, capítulo 8, e versículo 22, e foi citada pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Se nós lermos o contexto, a parte que vem antes, vamos encontrar que Jesus disse a certa pessoa que o seguisse. E essa pessoa disse: mestre, aonde quer que tu fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiro vá sepultar meu pai. E Jesus então disse esta palavra que é objeto da indagação: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então queremos dizer a nossa consulente que a palavra morte, tradução da palavra grega thanatos, ela tem vários sentidos, nunca se refere a aniquilamento, mas ela tem o sentido de separação. Então existem mortos físicos e existem mortos espirituais. No livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 12, versículo 1,
Está assim dito: Ele vos deu vida quando estáveis mortos em delitos e pecados. Estáveis mortos, não fisicamente. Espiritualmente recebemos vida de Jesus. E isso então significa que o homem convidado para seguir a Jesus, ele poderia fazê-lo deixando que os mortos espirituais da família viessem sepultar o seu pai morto fisicamente. Então aí está a palavra de Jesus: deixa os mortos espirituais sepultar os mortos físicos, no caso, o pai dele, quando viesse a falecer. E ele, incontinente, deveria passar a seguir ao Senhor Jesus Cristo e não protelar para uma ocasião futura, esperando primeiro o falecimento físico do pai. Nós temos outra pergunta agora do Jorge, da Assembleia de Deus. Ele diz assim na pergunta: como Satanás poderia apresentar-se a Deus se ele foi expulso do céu? Nossa resposta: realmente ele foi expulso do céu, como consta do livro de Isaías, capítulo 14, versículo 16 em diante. Como caíste do céu. O mesmo se encontra no capítulo 28 do profeta Ezequiel, mostrando que ele tinha sua presença, sua morada, junto às hostes celestiais lá no céu. Mas, pelo seu orgulho, ele foi lançado fora. Agora, quero dizer que isso não impede que ele tivesse acesso à presença de Deus, como no caso exposto, como Satanás poderia apresentar-se diante de Deus, como diz o livro de Jó, no capítulo 1, e no versículo 6 declara o seguinte: vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então ele podia aparecer ou comparecer perante a presença de Deus, embora não tivesse mais lá definitivamente. Agora, nós encontramos alguns exemplos na Bíblia, por exemplo, no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 1, que Josué, diante do anjo, foi acusado por Satanás. E a Bíblia nos diz mais que no livro do Apocalipse 12:10, ele também acusa os servos de Deus de dia e de noite. Então a função dele é essa, a mesma que ele apresentou a Deus quando Deus lhe disse: viste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. E ele lançou em dúvida a sinceridade de Jó, dizendo: porventura teme a Deus debalde? Então estava dizendo que Jó era um interesseiro, só servia a Deus porque Deus o acumulava de bênçãos, e se ele fosse tocado nos seus bens, ele então iria blasfemar contra Deus. Saiu-se mal porque Jó se mostrou fiel. Temos aqui uma pergunta da nossa irmã Ieda. Ela diz o seguinte: quem toma cerveja sem álcool, e ela diz, mas ela é fermentada,
O que a Bíblia diz sobre isso? Nós temos lido frequentemente o livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 1, que o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e aqueles que nele errarem nunca serão sábios, mostrando que mesmo com uma propaganda de bebida sem álcool, ela não deve deixar de ter uma pequena dosagem de álcool. E o cristão, então, deve se valer do que diz o primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 23, onde Paulo deixa um conselho muito oportuno. Ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Aí está uma forma de viver que sempre busca o que é melhor. E ainda prossegue ele no versículo 31 do mesmo capítulo 10 de 1 Coríntios. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então, aí está uma prudência de evitar que um irmão se escandalize quando encontrar eventualmente um crente com uma garrafa de cerveja, embora o rótulo lá diga que é sem álcool, deve haver qualquer mistura lá, e o melhor seria não tomar para evitar problema de escândalo para a pessoa que eventualmente veja. Maria José, da Assembleia de Deus: as mulheres deveriam usar véu quando oram? Nossa resposta é não. Usava-se antigamente não apenas as mulheres cristãs, mas de modo geral, é como acontece hoje nos países árabes, em que se cobrem todos com véu. Só que o véu usado na ocasião era um véu que tapava até o rosto, impedia que a pessoa, a mulher coberta de véu, fosse identificada. E o apóstolo Paulo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, e versículo 15 e 16, ele diz assim: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então temos o véu natural, que é o cabelo, e temos o véu artificial, que é esse de pano que se usa. Só que se fosse seguir à luz dos costumes da Bíblia de então, esse véu teria que ter outra dimensão, cobrindo até o rosto. Temos uma outra pergunta de Luís, da Assembleia de Deus. Ele pergunta: os demônios podem realizar milagres? Nossa resposta: sim, os demônios podem realizar milagres. Capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos diz que Paulo, com seus companheiros passando por uma praça diariamente, foram surpreendidos com a manifestação de uma jovem adivinha
Diz assim o texto: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Ora, aqui estava um demônio no corpo desta jovem, dando-lhe faculdades de adivinhar, e trazia lucro aos seus senhores. Esse é um demônio que realizava milagres. E o apóstolo Paulo nos previne que isto vai se repetir e com grande frequência nos últimos dias. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 11, o apóstolo Paulo declara o seguinte: A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Veja bem aqui, prezado ouvinte, que ele se manifesta, emissários de Satanás se manifestam com todo o poder do chefe Satanás, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Aí está um problema seríssimo. Quando não nos apegamos à verdade de Deus, com empenho, ficamos titubeando na vida cristã, podemos ser enganados por sinais e prodígios de mentira. E aqui, então, o apóstolo Paulo está prevenindo. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque Jesus também disse em Mateus capítulo 7, 21 em diante, que muitos vão até usar o nome de Jesus. Muitos me dirão naqueles dias: não realizamos muitos milagres, não curamos enfermos, não expulsamos demônios. E Jesus vai lhe dizer abertamente: nunca vos conheci, obreiros da iniquidade. Então, às vezes as pessoas ficam pensativas, como é de Deus ou não? Preciso ter cuidado à luz da Bíblia Sagrada para não cair no engodo de aceitar um milagre do diabo como se fosse de origem divina. Vamos dar um pequeno intervalo e você continua perguntando. Prosseguindo, NQI, homem, ele indaga: que pecados não podem ser perdoados? Nós lemos no capítulo 12 de Mateus, versículos 31 e 32, que apenas um pecado é sem perdão. É o pecado chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus disse: eu vos digo, todo pecado e blasfêmia
blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Agora, queremos dizer mais que existem os chamados pecados involuntários e os pecados cometidos propositadamente. Aí que está o problema, quando um pecado é cometido voluntariamente ou pecado propositado. Diz o capítulo 10 do livro de Hebreus o seguinte: se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto mais severo o castigo, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha vingança eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra coisa, o Senhor julgará o seu povo, horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Então hoje existe uma falta de compromisso de certos crentes que batizam-se nas águas, fazem uma profissão de fé de seguir a Jesus todos os dias da sua vida. De repente, aquele crente sumiu. Não tem compromisso, leviano, indiferente. Esse peca de propósito. E pecando de propósito, não podemos julgar os corações, então a situação é irreversível. Mas um pecado que se comete sem prevenção, involuntariamente, decorrente da nossa própria incapacidade e fraqueza, recebe perdão. Isaías 1, versículo 18, declara: até quando? Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã.